Meus amigos, o assunto hoje é polêmica. A gente vai falar aqui sobre a PL 2630, que é a PL aí que trata sobre as fake news, que tem gerado uma discussão no nosso próprio campo. Lamentavelmente, alguns colegas não entenderam o que está escrito na PL, outros não leram a PL e simplesmente foram gravando um vídeo baseado no que ouviu dizer, outros sentaram com advogados, sentaram com pessoas da área do direito para tentar discutir, nem quiseram ouvir, porque estranhamente um determinado meio de comunicação ligado a esquerda, né, que é da esquerda, talvez seja o maior canal da esquerda que a gente tem aqui e que tem o maior número de membros na comunidade do YouTube do Brasil, deu esse arremesso ali para essa flecha começar a voar e alguns acabaram entrando de gaiato no navio, de boi de piranha, como a gente fala, e eu tentei alertar e alguns não entenderam ainda. Mas tem gente que não vê algumas coisas porque não quer, né? Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro ou apoiador do nosso canal, seja um colaborador também através do Pix. Pix do nosso canal é esse que está aparecendo aqui do lado, você pode simplesmente abrir o aplicativo do banco de vocês, apontar o celular com o QR Code aí na parte de QR Code, né? Abrir o aplicativo do banco, Pix, pagar com o QR Code e fazer qualquer doação que você queira aí. Essa pauta que envolve a PL das fake news é muito problemática porque ela está envolta de fake news sobre ela, inclusive no nosso próprio campo. É claro que muita gente está espalhando desinformação ou sem saber, porque não domina a pauta que envolve uma PL, que envolve, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais e Direitos Conexos, e também porque algumas pessoas acabam sendo manipuladas sem perceber. Estranhamente, toda esta movimentação do nosso campo da esquerda teve o ponto de partida em um canal que tem um site gigantesco no nosso campo e que, de acordo com a plataforma do YouTube, nas reuniões que eu participei no YouTube, em 2021 e em 2022, é o canal no Brasil que tem a maior comunidade de membros. Para quem não sabe o que é comunidade de membros, aqui embaixo tem um botão, na verdade acho que é do lado de cá ou do lado de cá, chamado Seja Membro, onde você clica e colabora com qualquer quantia para garantir um pagamento mensal naquele canal. Segundo estimativas, inclusive, dessa plataforma, em 2021 e 2022, inicialmente esse canal teria mais de 15 mil membros e depois o número chegou a alcançar 30 mil membros. E como é que eu sei? O Google apresentou nesta reunião alguns cases de sucesso. E o case de sucesso do Brasil é este canal de esquerda, que você já deve entender qual canal eu estou me referindo, inclusive o criador deste canal tem origem no mercado financeiro, eu não quero fazer disso um ataque pessoal, mas é porque eu estou captando o que está acontecendo e estranhamente partiu de lá isso. Depois, vários colegas começaram a produzir vídeo falando sobre essa situação. Aí este indivíduo, né, tirou o corpinho fora e jogou os produtores na bandeja. É esse produtor que tá falando. Eu não quero nem tocar muito desse assunto, mas é esse produtor que tá falando. Eu tentei dialogar com algumas pessoas. Lamentavelmente está acontecendo, parece um lobismo de uma pessoa exclusiva, específica, que eu tenho acompanhado aí, porque toda vez que eu apresentava um ponto, essa pessoa já pulava logo de um lado pro outro ali. E se você tem um canal, por exemplo, no YouTube, que é o canal que tem mais membros ali, que remunera você, para você dialogar de uma maneira diferente, talvez com o YouTube, não seria diferente, né? Mas eu não gosto de levantar teorias de conspiração. Então eu não vou levantar a teoria de conspiração do motivo pelo qual este canal ou este site de esquerda começou essa campanha atacando a PL das fake news, inventando coisas que não tem na PL das fake news. A primeira delas é que a PL não iria combater fake news. Mentira. A outra é que a PL iria acabar com os canais de esquerda. Outra mentira. A outra é que a PL vai tirar dos canais pequenos para dar para Rede Globo, CNN Brasil, UOL, enfim, todos esses outros portais, sites e TVs. Outra mentira, tá? Quem comentou isso ou foi com a onda, simplesmente replicou material que leu na internet, ou simplesmente não leu a PL e se leu fez de conta que não entendeu. E por que eu tô falando sendo bem ríspido assim, se leu fez de conta que não entendeu? Porque lá na PL não tem nada falando que a gente vai pagar a Globo, que a gente vai pagar os meios de comunicação, porque quem tá falando isso não entende sobre direitos autorais e nem se deu o trabalho de ler o que tem lá no próprio artigo 31 e 32 que fala sobre quem é que vai regulamentar a questão que envolve a PL das fake news.
Vamos debater ponto a ponto aqui, porque uma das coisas que tem sido ditas aí com frequência é que a PL das fake news não ouviu ninguém, que não ouviu ninguém, que é um absurdo, que não se pode ter esse tipo de situação, porque como é que se pode ter esse tipo de papo, não ouviu nenhuma pessoa, não ouviu os youtubers, não ouviu especialistas, mentira, tá? É como eu disse, estranhamente esse assunto não chamava a atenção deste determinado site e deste determinado canal do YouTube, que acabou depois cooptando ali, né? Algumas pessoas foram levadas pela corrente, porque não quiseram nem ouvir o contraditório e disseram que não teve reunião. É mentira. O projeto da PL 2630 tá acontecendo desde 2020. É um projeto do senador Alessandro Vieira, aqui do meu estado, o estado de Sergipe, tá? E desde quando o projeto começou, tiveram inicialmente 11 mesas de discussões. Carlito, o que é que são 11 mesas de discussões? Pessoas que tinham pautas diferentes, se reuniam, especialistas separados, para poder abordar diversos pontos, diversos tópicos. Monetização, punição, suspensão, diretrizes, como a plataforma iria gerir isso, como a plataforma poderia gerir aquilo, trazendo sugestões. Depois dessas sugestões, tiveram, meus amigos, aqui, ó, 15 audiências públicas. Como é que eu sei isso? Neste documento aqui de 110 páginas, tem um resumo do que aconteceu em cada audiência, que eu tenho certeza que nenhum, ou praticamente nenhum, dos indivíduos que estão atacando, dizendo que não ouviu as pessoas, não ouviu isso, não ouviu aquilo, tenho certeza que não deve ter assistido nenhuma audiência e nem deve ter lido o que diz aqui, todo o documento pronto, o texto finalizado aqui, que é o que em tese será levado para votação. Então se teve uma mesa com 11 mesas formadas para discutir os temas abordados para desenvolver a PL. Se teve aqui, ó, 27 reuniões técnicas e deliberativas, incluindo realização de 15 audiências públicas, com a participação de mais de 150 especialistas na matéria. Carlito, o que é que foi ouvido? Vocês podem consultar, eu vou deixar o documento para vocês baixarem aqui, tá? Foram ouvidos professores especializados na área em várias universidades do Brasil, as Big Techs, Facebook, WhatsApp, na verdade a Meta, né, que é responsável por WhatsApp, Facebook, Instagram, representantes do Telegram, representantes do Google, representantes do YouTube, tá? Representantes de outros lugares do mundo que se tem ali, por exemplo, a aplicação já de algumas leis, se analisou modelos estrangeiros como a lei que aplica-se nos Estados Unidos, que se aplica na Alemanha, que se aplica, por exemplo, na França também, se analisou os processos de autorregulação, de regulação mista, de criação de uma agência de regulação, tudo isso está descrito ali nas 15 audiências. Se consultou também agências de fact-check, que estão inclusive citadas também neste documento, que a maioria que está comentando aí não leu, e aí volta a dizer, a gente não comenta aquilo que a gente não sabe, e aí vieram para algumas mentiras, né? A mais escabrosa de todas aqui, talvez, seria essa aqui, ó, que é o que está no artigo... Cadê? Artigo 1º, se não me engano. Deixa eu só botar aqui. Acho que é o artigo 1º, que talvez seja a mais escabrosa, uma das mais escabrosas de todas. Vamos subir aqui pra gente ir aqui pro artigo 1º. Ah, porque a lei das fake news não foi feita pra acabar com as fake news, ela foi feita pra acabar com os canais de esquerda. Mentira. Quem diz isso não leu o projeto. Eu vou dizer pra vocês uma coisa bem clara aqui, eu não tô querendo fazer média com ninguém. Depois disso, eu sei que muita gente vai me atacar, pode vir, não tem problema. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sei ler. E eu estudo muito, muito. Sabe pra quê? Pra separar o joio do trigo, pra não ficar no meio da multidão, que acha que é só ligar a câmera e falar qualquer baboseira, porque vocês acreditam no nosso trabalho, e que a gente vai falar qualquer baboseira e vocês vão acreditar. Então, tá aí na tela, ó, tá? A partir da página 63 começam os artigos. Inclusive tinha gente que nem sabia que eram 60 artigos. Tinha gente que não sabia que o relatório todo tinha 110 páginas. Pra você ver o nível de quem tá fazendo crítica sem base. Carlito, mas as pessoas são obrigadas a concordar com você? Não. Elas têm que entender o que tá escrito na lei, porque o texto é claro, tá? Não é, é ambíguo, essa parte aqui não tá explicada. Como é que eu vou entender isso aqui? Vamos lá. O que é que fala de cara no artigo 1º, na lei, na PL que vai regulamentar aí as plataformas, né, como muita gente encontrou, e vai combater as fake news, tá?
É instituída a Lei Brasileira de Liberdade, artigo 1º, tá? Responsabilidade e transparência na internet, destinada a estabelecer normas e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais, ferramentas de busca, de mensageria instantânea, assim como diretrizes para seu uso. Parágrafo único. As vedações e condicionantes previstas nessa lei não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à livre expressão, à manifestação artística e intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural nos termos do artigo 5º e 220 da Constituição Federal. Traduzindo de forma direta, ninguém vai ser censurado religiosamente porque o nosso país é um país laico e a Constituição brasileira garante no artigo 5º da Constituição a liberdade de culto. Só que, por exemplo, algumas crenças, quando vinham produzir material para a internet, o YouTube chegava aquilo como um conteúdo inapropriado. Porque se fala muito em cristão. E quem não é cristão? Quem é hindu? Quem é muçulmano? Quem é do candomblé? Quem é espírita? Como é que faz? Quem não é cristão católico, apostólico, romano, ortodoxo, protestante, anglicano, faz o quê? Tá? E artigo 2º. Esta lei se aplica aos seguintes provedores quando constituídos na forma da pessoa jurídica, ofertem serviços ao público brasileiro e exerçam atividades de forma organizada e cujo número médio de usuários mensais no país seja superior a 10 milhões. O que é que são os provedores? Que eles entendem aqui. Provedores são redes sociais, e aí vocês incluem todas, tá? YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, Quai, todas, tá? Rumble, que também tem no Brasil hoje. Ferramentas de busca, Google, Bing, são exemplos. Mensageria instantânea, WhatsApp, Telegram, Signal. Pode se incluir também, dependendo de como você fizer o uso, o Message do Facebook, o Direct do Instagram, ou até mesmo o iMessage do iPhone, que é uma maneira de se trocar mensagens instantânea. Quanto ao dispositivo do artigo 31, que está lá embaixo ainda, que a gente vai falar já já, também os provedores de aplicação ofertados em conteúdo sob demanda. Conteúdo sob demanda que você paga para ter acesso, tá bom? Parágrafo 1º. Esta lei não se aplica a provedores cuja atividade primordial seja de comércio eletrônico para a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz, enciclopédias online sem fins lucrativos, repositórios científicos e educativos, plataformas de desenvolvimento e compartilhamento de software de código aberto, busca e disponibilização de dados obtidos do poder público, em especial dos integrantes do poder público previstos no artigo 1º da Lei de Acesso à Informação, que é essa lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, e plataformas de jogos e apostas online. Para fins da lei, todas as pessoas jurídicas referidas no caput 1, o que é o caput 1, para quem não sabe o caput, gente, tá? O caput é o que tem no título aqui, ó, do artigo. Tudo que tá aqui no título do artigo é caput, tá bom? Então, olha o que diz aqui, ó. Para fins desta lei, as pessoas jurídicas referidas no caput serão consideradas meios de comunicação social para efeitos do dispositivo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Ou seja, nós, produtores de conteúdo, segundo o que diz aqui o artigo 2º e o seu parágrafo único lá embaixo, estamos aqui nas redes sociais, nós somos considerados, tá? Tá bem claro aqui, ó. Somos considerados meios de comunicação social. Beleza? Então a narrativa de que a lei não considera a gente meio de comunicação é mentira, tá? Como é que a lei deve ser aplicada? A lei precisa observar os seguintes critérios para aplicar sua punição em quem infringiu o que determina a lei. Artigo 3º. A aplicação desta lei deverá observar os seguintes princípios. A defesa do Estado Democrático de Direito. Os bolsonaristas defendem o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia espalhando fake news, que infere aqui o Estado Democrático de Direito. Eles se enquadram no que está escrito aqui. O inciso 2º, o fortalecimento do processo democrático,
pluralismo político, liberdade de consciência, liberdade de associação para fins lícitos. Inclusive, a gente vê aqui como é triste a discussão de quem não consegue ler nem a Constituição. Porque lá no artigo 5º, inciso 17 da Constituição, que é a nossa carta magna, a lei maior, nenhuma lei pode se sobrepor à Constituição, diz lá claramente no artigo 5º, inciso 17, que são lícitas as reuniões, né, as associações, para fins lícitos. Nada que for ilícito é permitido. O livre exercício de expressão e cultos religiosos, seja de forma presencial remota, e a exposição plena dos seus dogmas e livros sagrados. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, acesso à informação, o fomento à diversidade da informação no Brasil e a vedação da censura no ambiente online. O livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade, da honra e da imagem, a proteção de dados pessoais da privacidade, a garantia da confiabilidade e a integridade dos sistemas informais, a transparência e a responsabilidade dos provedores na aplicação do disposto dessa lei e dos seus termos de uso, a vedação à discriminação ilícita ou abusiva, pelos provedores aos usuários. E aqui tem alguns elementos de critério para poder fazer a proteção de consumidores, da saúde pública, da livre iniciativa, enfim. Mais abaixo aqui, ó, tá? E só pra gente lembrar claramente, ele se conecta o tempo inteiro ou com outras leis que regulam também ou se complementam com a PL 2630 ou com a própria Constituição, tá? Esta lei tem como objetivo o quê? A gente viu lá que os princípios dela têm que ser respeitados, lá em cima, no artigo 3º. Se não respeitar, Carlito, a plataforma pode tirar os perfis do ar após denúncias, averiguações. Se ela não tirar após denúncia, averiguação, protocolo, aí ela é punida. Não, Carlito, mas eu vi no canal de fulano de tal que o meu canal vai cair no YouTube, o canal de vocês vai cair, porque qualquer pessoa pode denunciar e o YouTube, o Facebook, por medo de derrubar o seu canal ou derrubar a plataforma, vai dar logo strike, mesmo que você não faça conteúdo falso. Mentira. A lei não diz isso, tá? A lei não diz isso. Eu só tô trazendo para vocês o que tem na lei. O que não tem, eu não posso trazer para vocês, certo? Artigo 4º. Essa lei tem como objetivos o fortalecimento do processo democrático e o fomento da diversidade de informação, a garantia da transparência dos provedores em relação às suas atividades com usuários, incluindo a elaboração e modificação dos seus termos de uso. Por exemplo, quando o Facebook mudou os termos de uso e permitiu cooptar alguns dados seus, que depois foram repassados lá para Cambridge Analytica, isso não estava claro na alteração para todo mundo. Só botou lá, atualizamos os nossos termos de uso. Critérios de moderação, e isso precisa ficar claro, tá? A partir da aprovação da PL. Critérios de moderação e recomendação de conteúdos e identificação de conteúdos publicitários. Ou seja, quais são os critérios que as plataformas usam para impulsionar um vídeo? Por que quando a gente acessa, por exemplo, a página principal do YouTube, mesmo que você não assista nenhum vídeo da extrema-direita, só tem canal da extrema-direita? Porque quando você acessa a primeira página do Twitter, mesmo que você não siga nenhum perfil de extrema-direita, lá só tem indicação da plataforma de perfil de extrema-direita. Qual que é o critério que a plataforma utiliza para mostrar isso para você? Qual que é o critério? É isso que eles querem saber. Outra coisa, como é que vocês identificam pessoas que produzem material publicitário? Nessa PL, eu não vou ler tudo aqui, porque são 60 artigos, o vídeo vai ficar gigante se eu for ler tudo, mas eu já adianto pra você de cara que a partir de agora eles também querem modificar a maneira como as pessoas compram ali ou conduzem, administram publicidades dentro das plataformas digitais. Por exemplo, se você for fazer um impulsionamento de algum material e publicidade automatizada, existe uma limitação. Se você for uma empresa, pessoa jurídica, tem de ter o cadastro e as informações contextualizadas corretamente na plataforma. Se for uma pessoa física, precisa ter nome completo, dados pessoais e um documento com foto, por exemplo. Tá sendo discutido aqui também, que eu tenho certeza que ninguém leu, porque ninguém citou isso aí até onde eu vi. Até a maneira de como a gente compra e cadastra um chip pré-pago. Porque muitos chips pré-pagos foram comprados em 2018, 2020, 2022, com informações falsas para poder disparar informações em massa através de aplicativos de mensagem instantânea, tá? O exercício do direito do usuário à notificação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal em relação à moderação de conteúdos. Por exemplo, o YouTube tira um vídeo meu do ar, sem motivo nenhum, se eu tenho infringido nenhuma diretriz da plataforma. Hoje, eu não posso fazer nada. Ele fala, o seu vídeo não se adequa. Aí eu solicito lá uma revisão. E aí ele determina se aquela revisão enquadra-se ou não enquadra-se no material. Mas o vídeo não tem nada que fere ali o que ele determina.
Com essa aprovação, eu posso, por exemplo, fazer a transcrição do meu vídeo, encaminhar para eles e falar, é mentira, o que vocês falaram não tá no vídeo. Vocês podem reativar o meu vídeo? Entenderam? Um ponto, por exemplo, proteção integral e prioritária dos dados dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Impedir, por exemplo, que o seu Nicolas Ferreira publique nas redes sociais vídeos de menores de idade trans, chamando essas menores de homens, invadindo banheiros de mulheres, por exemplo. Incentiva um ambiente livre de assédio e discriminação. Para efeitos dessa lei, considera-se o quê? O anunciante, as contas automatizadas, aqui no artigo 5º, tá? E o conteúdo. E tem como ele será organizado. A partir do artigo 6º, que eu já vou vir pra cá pra gente não fazer o conteúdo muito gigante, começam as polêmicas. Por quê? Porque muita gente falou assim, ah, Carlito, mas lá na lei tá dizendo sim, que se a pessoa fizer a denúncia do canal e o YouTube não fizer nada, automaticamente já quando a pessoa denunciar, o canal vai cair porque o YouTube não vai querer ser punido. Não é exatamente assim, tá? O YouTube só será punido ou qualquer outra plataforma. Eu tô dando um exemplo do YouTube, que é onde a gente tá gravando aqui. Ele só será punido de forma solidária, civilmente, se ele não cumprir o que se determina ali de cuidados elaborados para impedir que alguns conteúdos que não são adequados para a plataforma sejam divulgados lá e que mesmo após denúncias que serão registradas e que terá inclusive a possibilidade de eu ou qualquer um do povo terem acesso a essas denúncias, numericamente falando inclusive, ela acabe, por exemplo, permitindo aquele conteúdo no ar. Exemplo, o Telegram e outras plataformas aí como o Discord, por exemplo, se descobriu que tinham comunidades que trocavam informações neonazis e que inclusive se combinava ataques a escolas. E que, segundo informações foram apuradas, denúncias foram feitas à plataforma e ela ignorou. E aí a plataforma disse que não recebeu denúncia. Com essa legislação, a plataforma vai ser punida se ficar comprovado que ela ignorou aquilo. Carlito, mas por que essa perseguição com a plataforma? Por que tem de punir a plataforma? Não seria obrigação do Estado regular isso? O Estado está criando a legislação. Só que a empresa é do segundo setor. Primeiro setor, empresas públicas, né, de forma bem geral aqui, bem fácil para explicar. Segundo setor, empresas privadas. Terceiro setor, sociedades filantrópicas, para que vocês entendam de forma bem simples aí, por exemplo. O que é que o governo faz? O governo cria legislações e normas que as empresas privadas se adequam e precisam seguir a legislação elaborada para elas, tá? Seguindo aqui o que diz o artigo 6º. Os provedores podem ser responsabilizados civilmente de forma solidária, ou seja, solidária junto com quem produziu o conteúdo inadequado. Quando é que pode acontecer essa responsabilização solidária? Inciso 1º, pela reparação dos danos, né, ele vai ter ali ele pode ter a responsabilidade civil solidária. No inciso 1º, pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja disponibilização ou distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade da plataforma, ou seja, no filtro da plataforma, a plataforma permitiu que aquele conteúdo que não se enquadra ou que não deveria se enquadrar no que a plataforma determina ou no que a PL determina, passou. Ou inciso 2º, por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, quando houver o descumprimento de obrigações de dever de cuidado. Qual o dever de cuidado, por exemplo? A plataforma fazer análise das publicações e saber o que é legal e o que não é legal. Ah, Carlito, mas a plataforma é global, que inclusive é uma dessas alegações deles, né? A internet é conectada no mundo todo, como é que a gente vai fazer para punir? Cria regulamentações internas, seguindo as diretrizes e normas de cada país. Inclusive, uma das coisas que se pede aqui é que todas as redes sociais que atuam no Brasil precisam ter representantes legais no Brasil. Para não acontecer como aconteceu com o Telegram. Ah, o Telegram está disseminando conteúdo falso em massa. Ah, o Telegram isso, o Telegram aquilo. Vamos notificar o Telegram como se não tem gente aqui? Não, o cara tá na Rússia. Não, não tá na Rússia não. Tá nos Emirados Árabes. Tá não sei aonde. Tá em Dubai. Vocês lembram disso ano passado? Porque eu lembro. Então, a rede social só vai ser punida se descumprir as obrigações delas. Tá? E aqui fala sobre como as plataformas vão identificar esses materiais, tá? Vai produzir relatório anualmente, para que sejam entregues, tá? Produzem relatórios anualmente. Esses relatórios poderão ser feitos também, tá? De forma semestral, caso necessário. Ah, Carlito, mas qual a prova que a plataforma vai fazer o que é correto? Porque se é ela mesma que vai poder fazer, por exemplo, a produção dos materiais, as auditorias, elas podem fazer o que elas quiserem, né? Não, porque no artigo 24 da própria
PL fala sobre auditoria externa. O provedor deve realizar e publicar anualmente auditoria externa e independente para a avaliação do cumprimento do disposto nesta lei e na regulamentação que deverá abordar no mínimo os seguintes aspectos. E aqui fala sobre as obrigações de análise dos riscos sistêmicos. O que são riscos sistêmicos? Coisas que colocam em risco, né, que afetam, que trazem realidade para uma consequência ruim dentro daquele universo que se está tendo aquele tipo de conteúdo. Por exemplo, nível de eficácia, acurácia, previsão e cobertura das medidas de atenuações adotadas. E aí a plataforma vai entregar o relatório dela, uma auditoria externa, que não é a auditoria da própria empresa. Vai apresentar outra e ainda tem o CGI, que é o Comitê Gerenciador de Internet, que pode, inclusive, fazer parte desses diálogos, porque tiraram o órgão ali, como a gente já sabe, o órgão que seria o órgão regulador. Mas as auditorias externas seriam uma alternativa. E ainda tem a questão de outras regulamentações que também irão surgir para complementar isso, tá? Agora vamos aqui para o artigo 16, que é onde se teve outra polêmica, tá? Na verdade, deixa eu vir pro artigo 7º, já que a gente vai falar também sobre essa questão das fake news, que não tá dizendo ali onde é que são as fake news, as coisas que se prejudica, onde é que tá a punição, tá aqui, ó, tá? Artigo 7º, certo? Produção dos materiais, né, previsto ali no caput. O que é que são os caputs? Isso aqui, ó. Os provedores deverão identificar, analisar e avaliar diligentemente os riscos sistêmicos decorrentes da concepção ou do funcionamento dos seus serviços e seus sistemas relacionados, incluindo os sistemas do algoritmo, né? Os sistemas algorítmicos. E aí tem os esses aqui que eu falei que produz ali os relatórios e tudo mais. E no parágrafo 2º, a avaliação abrangerá especificamente em cada um dos serviços dos provedores e considerará os riscos sistêmicos. Carlito, que é riscos sistêmicos, né? Alguma ameaça, tá? Tendo em conta a sua gravidade e a probabilidade de ocorrência, incluirá no mínimo análise dos seguintes riscos. Não vai combater fake news, não. A difusão de conteúdos ilícitos no âmbito do serviço de acordo com o caput do artigo 11, que eu vou mostrar já. A garantia e a promoção de direito à liberdade de expressão e de informação e de imprensa e ao pluralismo dos meios de comunicação social. Não, vão acabar com o meu canal, vão acabar com a esquerda, vão acabar com não sei o quê. Tá aqui, pluralismo dos meios de comunicação. Inciso 3º, relativos à violência contra a mulher, ao racismo, à proteção da saúde pública, a crianças e adolescentes, idosos e aqueles que com consequências, negativas graves para o bem-estar físico e mental das pessoas. Ao Estado democrático de direito e à rigidez do processo eleitoral. Alô, a galera que dissemina informação falsa, trazendo informações distorcidas sobre o processo eleitoral, atacando a democracia, marcando viagem para Brasília no dia 8 de janeiro, espalhando fake news. Essas pessoas não vão ser punidas, não? Quem gravou esses vídeos aí, leu o quê? Baixou de onde a outra PL? Porque aqui, a última disponível é essa, que foi subiu na página aqui do governo. Cadê? Eu até separei aqui a página do governo, eu vou deixar pra vocês o link depois. Subiu na página do governo ontem, tá? Que tá lá, texto inteiro TU, você acessa lá. Dia 27 foi ontem, não foi? Foi. Seguindo, os efeitos de discriminação ilegal ou abusiva em decorrência do uso de dados pessoais sensíveis ou de impactos desproporcionais em razão de características pessoais. Quando a realização das avaliações de risco dos provedores, no parágrafo 3º. Quando da realização de avaliações de risco, os provedores terão em conta como os seguintes fatores influenciam nos riscos sistêmicos. E aí ele vai trazer aqui alguns elementos que falam sobre moderação dos conteúdos, termos de uso, e para poder aplicar os termos de uso. E mesmo assim a pessoa ainda vai receber a notificação para poder se enquadrar ali, para poder fazer adaptação se precisar. Se não for conteúdo ilegal, ela pode recorrer, tudo tá aqui, tá? Tudo. Eu não vou trazer tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar 1 hora. Vamos para o artigo 11º, né? O artigo 11. Os provedores devem atuar diligentemente para prevenir e mitigar práticas ilícitas. Ilícitas incluem, por exemplo, divulgação de informação falsa. Quais informações falsas? Calma, porque essa lei não foi criada para combater a fake news, né? Então vamos ler aqui então. Práticas ilícitas no âmbito de seus serviços, enviando esforços para aprimorar o combate à disseminação de conteúdos ilegais gerados por terceiros que possam configurar, inciso 1º, crimes contra o Estado Democrático de Direito, tipificado no Decreto de Lei 2848 de 1940. Isso aqui
se aplica aos bolsonaristas que atacam a democracia brasileira, o Estado Democrático de Direito, ou qualquer pessoa que coloque em risco a democracia, que combinou ir para Brasília no dia 8 de janeiro, que combinou, por exemplo, pediu, por exemplo, para militares não deixarem o Lula subir o Palácio do Planalto, por exemplo, no dia 1º de janeiro, se enquadra. Atos de terrorismo e preparatórios de terrorismo tipificados pela lei, e aí tem a lei antiterror de 2016, crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, tipificado no decreto de lei 2848 de 40. Inciso 4º, crimes contra criança e adolescente previstos aqui no ECA, né? E de incitação a práticas de crime contra criança e adolescente ou apologia de fato criminoso, ou autor de crimes contra criança e adolescente tipificados no decreto também 2848 de 1940. Alô, Nicolas Ferreira, que divulgou informações com menor de idade sendo atacadas ali na rede social. Inciso 5º, crime de racismo. E aqui tem aqui, né, nos artigos específicos, alguns inclusive foram alterados recentemente na gestão de Lula. Inciso 6º, violência contra a mulher, inclusive nos crimes do disposto da Lei 14.192 de 2021. Infração sanitária por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias quando sob situação de emergência em saúde pública de importância nacional, que trata o artigo número 10 da lei, artigo 10 da lei 6.437 de 1977. Ah, mas a pessoa divulgou cloroquina, disse que vacina mata, espalhou fake news sobre a Covid, sobre a pandemia. A lei aí tá enquadrando essas pessoas ou será que eu não tô conseguindo ver aqui? Meu amigo e minha amiga, teve gente que tá gravando um vídeo que não leu a PL. Eu não tenho contato nenhum com Orlando Silva. Eu tenho várias críticas ao Alessandro Vieira. Estão aqui, inclusive, no meu canal e lá no meu Instagram, as críticas que eu tenho a ele, aos ataques que ele fez, inclusive a democracia também ano passado, de alguma maneira. Ao insinuar, por exemplo, que um candidato aqui que foi tornado inelegível porque teve ali todo o devido processo legal seguido e se comprovou a culpabilidade, ele disse que ele foi vítima do sistema. Então vocês não conseguem me ligar aqui, nem o Alessandro Vieira, nem o Orlando Silva, nem ao Pimenta, porque hoje na minha live lá na Folha Democrata falaram, estranho, ia ter uma reunião com os youtubers agora de tarde, Carlito já mudou a versão dele, ontem estava atacando a PL, ontem aonde? Porque a única vez que eu falei das PLs, das fake news, fora do meu canal, foi lá na revista Fórum e eu critiquei. Quem não queria entender o óbvio, que a PL é para punir as fake news. E eu falei, inclusive, que os bolsonaristas não queriam aprovar a PL por causa disso. Tá? O meu discurso está o mesmo. Por quê? Porque desde 2020 eu acompanho esse material. Desde 2020, inclusive, tem um cara aí de um canal muito grande que saiu do Brasil porque a BIM queria pegar ele, aí foi pra um país da América Central, aí depois saiu da América Central, foi pra Europa por causa de outro problema que eu não sei o que é, que eu não sigo o canal dele, e ele me bloqueou nas redes sociais porque eu não gosto de algumas conversinhas que eu não consigo encontrar a verdade ali, eu já pulo fora logo, tá? Já que é pra explanar, vamos explanar aqui. Inclusive lá em 2020 a gente se desentendeu por causa disso. Porque ele disse, eu li a PL toda e pra mim está uma porcaria. Aí eu falei, eu li e não vi nada do que você tá falando aí. Eu tenho alguns pontos pra fazer crítica, mas não que é uma porcaria que tem de refazer tudo, que foi o que ele tinha dito na época. Tá? E eu vou explicar o porquê dessa polêmica. Esse vídeo vai ficar grande, eu já tô avisando. Se você chegou aqui até agora, esse vídeo vai ter provavelmente uns 40 minutos, porque esse vídeo precisa ser detalhadamente explicado pra vocês, porque para que vocês não caiam em mentira. Eu tô mostrando a lei, eu tô mostrando, na verdade, o projeto de lei. E vou mostrar outras leis que complementam ele, que estão enganando vocês. É mentira que vai acabar canal de esquerda, é mentira que vão dar 230 milhões pra Rede Globo. Não tem nada disso em lugar nenhum. Tá? Seguindo aqui. Crime de racismo, violência contra a mulher, infração sanitária, como a gente já trouxe aqui também. E aqui no parágrafo 1º, a avaliação do cumprimento do disposto do capítulo será feita tendo em vista as informações eventualmente prestadas em atendimento no artigo 9º. A avaliação, o que é que diz lá dos relatórios, né? E aí vai trazer aqui, ó, a avaliação dos relatórios, a avaliação dos riscos sistêmicos, né? Os riscos que colocam ali as ameaças previstas no artigo 10, por exemplo. A transparência, que vai tratar o artigo 23, que vocês vão ler depois, eu não vou conseguir ler tudo aqui pra vocês. E aí, eu vou trazer aqui pra vocês, ele fala aqui também sobre as questões da publicidade, né? De identificar quem tá fazendo a publicidade, não ter nenhum tipo de sigilo, nada disso. Não tem sigilo, que eu digo no seguinte, a pessoa que faz os cadastros precisa ser uma pessoa real, inclusive com apresentação de documento real, tá? E aí vamos aqui agora para esse artigo aqui, por exemplo, que foi um dos que gerou muitas polêmicas aí, porque as pessoas falaram assim pra mim,
Carlito, mas tem lá no artigo 16 que é só a pessoa ir lá e denunciar que o YouTube vai derrubar logo o seu canal, porque se o YouTube não derrubar, ele vai ser processado porque o canal lá tinha informação falsa e a pessoa não derrubou o canal. Né? Desculpa aí as expressões aqui, né? Porque eu tomei o pé da vida aqui também, com algumas coisas que eu tô ouvindo aí. Inclusive de gente que eu considerava amigo. Olha o que diz o artigo 16. Os provedores deverão criar mecanismos que permitam a qualquer usuário, notificá-lo da presença em seus serviços de conteúdos parcialmente ilegais de forma justificada. Carlito, já acontece isso? Já acontece. Quer um exemplo de que acontece? Aqui, ó. Vamos acessar aqui, por exemplo, esse vídeo que vai estar aqui. Deixa eu tirar só o áudio para não vazar aqui, ó. Digamos que eu queira denunciar esse vídeo aqui. Eu venho aqui, ó, e denunciar. Só que nem todos os campos que vão aparecer aqui, eu vou poder preencher uma caixinha para justificar, para fundamentar o porquê que esse vídeo tem de sair da plataforma. Quem já fez denúncia no YouTube sabe, alguns desses tópicos aqui, você consegue preencher uma caixinha justificando o que é que tem no vídeo e você pode falar: o senador Eduardo Girão, no momento 5 do vídeo tal, deste vídeo, disseminou informação falsa relacionada ao problema de saúde pública que envolve, por exemplo, o interrompimento da gestação de forma intencional por vias não legais ou de forma intencional por vias legais, que é o que ele tentou fazer aqui nessa situação envolvendo ontem o ministro Silvio Almeida, certo? Então, vai ter um padrão agora, vai ter uma caixa, um lugar que você justifica. Ah, Carlito, não é só apertar o botão e o YouTube já vai derrubar logo o vídeo para não correr risco de processo? Não, porque lembra que eu citei lá nos artigos lá em cima que a responsabilidade só será obrigatoriamente solidária. Isso também não independe, tá? Que hoje, se o advogado quiser processar o produtor de conteúdo e a plataforma porque ela divulgou o conteúdo falso, o advogado já pode, inclusive, processar de forma solidária. O que a lei tá fazendo aqui é o seguinte, ó. A gente vai permitir que vocês corrijam o erro, porque já que a responsabilidade em tese não seria sua, seria do produtor, então a gente tá dando a possibilidade de você, ao receber a denúncia ou ao fazer análise, descobrir que o material era falso, ou era inapropriado, ou era irregular, ou era ilegal, ou era criminoso, ou era ilícito, e apresentar ali uma solução, tá? E nesse caso, não é só apertar o botão, você pode notificar o material nas plataformas, né, que são serviços de conteúdos potencialmente ilegais, de forma justificada, ou seja, ele vai lá e denuncia, esse conteúdo traz desinformação, tá lá, você quer denunciar o quê? Desinformação, aí você clica lá, desinformação, abre uma caixinha e você justifica. Carlito, por que tem de ter essa justificativa e tem de ter essa caixinha, tem de ter toda essa forma de denunciar? Porque caso fique provada a omissão da plataforma, essas denúncias terão de estar disponíveis. Quantas vezes você escuta as pessoas falando assim: poxa, Carlito, eu denunciei um vídeo da Jovem Pan que estava defendendo o uso de cloroquina, atacando as vacinas e o YouTube não derrubou, não fez nada. Absurdo. E a plataforma falava: não, a gente não recebeu denúncia. Como é que não recebeu se um monte de gente fez? Ah, Carlito, mas e se ela disser que não recebeu e recebeu, como é que a gente vai saber? Através das auditorias e através de algumas regulamentações que serão aprovadas posteriormente. Tá? Parágrafo 1º. O mecanismo e os requisitos mínimos para notificação de conteúdo serão definidos em regulamento. Por exemplo, quais tipos de conteúdos podem ser considerados inapropriados, certo? Tem um monte de coisa aqui. Aí eu vou agora lá pro artigo 31 e 32 e depois pro 33, que tem gerado muita polêmica, né? O 31 e o 32 é que vai ter de pagar agora para usar os jornais, a gente não vai mais poder citar jornal, a gente não vai mais poder fazer isso, a gente não vai mais poder fazer aquilo. Vamos lá. Vamos ler aqui o que diz o artigo 31, que é esse aqui que foi o primeiro que falou. Vai ter de pagar para poder ler texto, para poder não sei o quê. Se vocês tivessem a humildade de ouvir as pessoas da área do direito, como eu tive, porque eu faço direito, mas eu fui ouvir pessoas do direito, levei o texto, discuti com algumas pessoas, tirei alguns pontos, voltei pra casa hoje, passei a manhã todinha, parte da tarde lendo o texto, e estou aqui exatamente 8h10 da noite da sexta-feira, finalizando um vídeo após ter lido o texto, ter feito discussões o dia inteiro com pessoas que não querem nem ouvir o contraditório, que pra mim é chocante, né, que sou da área do direito. Você tem de ouvir o contraditório, você pode não concordar. Por exemplo, eu concordo com que os meus amigos aí, né, ou pessoas que eu considerava, que eu não sei se depois desse vídeo muitas pessoas vão querer concordar com o que eu faço, apesar de eu não ter citado o nome de ninguém aqui, mas eu concordo com eles? Não concordo. Eles têm o direito de falar o que eles querem lá? Tem. É contraditório, eu respeito isso, o nome disso é democracia.
Só que as informações que estão sendo passadas não são verdadeiras. Hoje eu preciso afirmar, eu preciso até parabenizar o Rovai. Parabéns, meu amigo Renato Rovai, por ter feito um vídeo falando sobre isso também. Que as informações não são verdadeiras. É mentira que os canais de esquerda vão acabar por causa da PL, ou é mentira que a única beneficiada vai ser a Rede Globo, tá? Artigo 31. Os conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos. O que são direitos conexos? Que a maioria que eu tentei dialogar hoje não sabia sobre o que era. Direitos conexos são, por exemplo, você é cantor. Aí foi e gravou um álbum, né? Tem lá os compositores que cederam a música pra você. Tem o produtor e coprodutor. E dependendo do acordo que vocês fizerem, eles terão direito de receber, por exemplo, algum tipo de royalties. Que no caso da música é arrecadada por uma organização regulamentadora, que seria o ECAD. E algumas empresas, inclusive o meu amigo aqui, que foi meu sócio, que tem uma gravadora, ele é associado à EBC, os artistas dele são vinculados à EBC, a EBC é associada, é registrada no ECAD, faz a coleta de todo este material financeiro do que foi transmitido nas plataformas, inclusive de streaming, né, de áudio, e encaminha o valor para o artista, para o compositor, dependendo de como é que foi o acerto deles, para o produtor, os músicos, depende de como é que é o acerto, tá? O detentor do direito autoral é quem produz o material, é quem originalmente tem aquele material. E os direitos conexos são as outras pessoas ligadas à produção daquela obra. Acontece isso no cinema, por exemplo, quando alguém produz um filme, tem o diretor, o coprodutor. São exemplos, tá? Para tentar explicar aqui de forma bem clara para vocês o que seriam os direitos conexos, tá? Então vamos lá. Os conteúdos protegidos por direitos de autor e direitos conexos, utilizados pelos provedores, incluindo aqueles ofertados de conteúdo sob demanda. O que é conteúdo sob demanda? Por exemplo, tem vídeos que são de plataformas de streaming que são pagas e que você encontra aqui no YouTube. Tem um canal aqui no YouTube, inclusive, que é o mesmo nome de um programa que passa na Discovery Channel, no Discovery Channel Plus e no Discovery Channel TV, lá dos canais via satélite, que a pessoa baixa o vídeo e joga na plataforma. Ah, Carlito, mas a plataforma não identifica isso? Algumas pessoas colocam isso como react, porque tem muita gente, por exemplo, que está colocando apenas a telinha do lado aqui, do lado de cá ou do lado de cá, não comenta nada, só fica o rosto ali parado, calado e a imagem aparecendo. Isso não é um react. A reação, né, o react, ia falar react, falei reação. O react, normalmente, é o que o Luigi faz, é o que o Casemiro faz, é o que o Lil Vinicim faz, é o que o Orochin faz. Eles interagem com o conteúdo. E aí, para a plataforma, isso é uma exceção de direito autoral, ela permite. Mas tem gente, por exemplo, que replica conteúdo da ESPN, replica conteúdo do Sport TV e não atribui a monetização, a remuneração pela produção que é deles, né? Pelo direito autoral que é deles, certo? Então, voltando para cá, para a lei. Vamos ler aqui a lei, que é para mim matar a cobra e mostrar o pau, né? Matar aqui as explicações que a gente quer trazer aqui, ponto a ponto, trazendo dados e informações. E produzidos em quaisquer formatos que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem. Vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns sites que tem lá o paywall. Você vai acessar uma matéria, por exemplo, na Folha de São Paulo, e aí aparece lá, assine a Folha de São Paulo. Aquele material sob demanda. Algumas pessoas divulgam para vocês porque ou são assinantes ou usam plataformas que bloqueiam o paywall. Não é justo com quem não pode pagar, evidentemente, e ficar assim a informação, mas a plataforma tem um serviço que ela cobra, que é o serviço por demanda, e que as pessoas, em tese, têm de pagar para acessar. Ah, Carlito, então quer dizer que ninguém vai poder ler mais notícia? Não, é mentira que ninguém vai poder mais ler notícia. Na verdade, as pessoas vão sim continuar podendo ler notícia. E como é que você está afirmando isso, Carlito? De onde é que você afirma isso? Vamos continuar a leitura aqui, tá?
em quaisquer formatos que inclua, voltando aqui, né? Incluindo-se aqueles ofertantes de conteúdo sob demanda e produzidos em quaisquer formatos que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem. E ensejarão remuneração a seus titulares pelos provedores, inclusive os provedores de aplicações ofertantes de conteúdo sob demanda, na forma de regulamentação do órgão competente que disporá sobre critérios e forma para aferição de valores, negociação, resolução de conflitos, transparências e a valorização do conteúdo nacional, regional, local independente. Por exemplo, digamos que eu queira fazer um react de um capítulo da novela da Globo. Hoje eu não consigo fazer. Por quê? Porque existe uma coisa chamada Content ID, que é um cadastro que a Rede Globo faz junto a uma plataforma que identifica quando alguém sobe o material dele no YouTube ou em qualquer rede social e ela dá uma derrubada. Em alguns casos é o strike, como a gente fala aqui no YouTube, que coloca em risco, inclusive, o canal. A pessoa pode até perder o canal por conta disso tudo. Com essa regulamentação vai ser possível a gente poder fazer reação de vídeos da Globo através de um valor que será repassado a ela. Ou eu posso pagar uma mensalidade, se eu quiser, para acessar todos os conteúdos aqui. Eu estou dando exemplo da Globo, mas pode ser, por exemplo, a Band, que esses dias me deu um strike na Folha Democrata. E que eu posso utilizar o material deles aqui, ou eu posso dividir a monetização. Porque hoje é como? Vou pegar um exemplo do Silas Malafaia. Tem alguns vídeos meus aqui do canal que eu fiz vídeos falando do Silas Malafaia e coloquei trechos de vídeos do Silas Malafaia. Ele não derrubou meu vídeo, ele pediu para repartilhar a monetização no meio. Ou seja, tem vídeos que tem, por exemplo, 15 minutos, que eu botei um vídeo de 20 segundos e é metade da monetização minha, metade da monetização dele. Com esse critério, não vai ser mais assim, porque a gente vai poder negociar. A tendência é que em relação a isso se negocie, porque tá a negociação, a resolução de conflito, a transparência, a valorização do conteúdo será feita através dos produtores e dos indivíduos que vão estar se referindo ao conteúdo, tá? E das agências de regulação do órgão, perdão, de regulação, né? Que é o que eles se pretende criar, o órgão competente. Carlito, qual seria esse órgão? Não seria ali o Instituto da Verdade, como algumas pessoas estavam falando? Não necessariamente, perdão, gente. Não necessariamente, tá? Isso vai ser desenvolvido através de regulamentação posterior. Mas você disse que a gente vai poder continuar lendo esse material e divulgando o material, os que não são sob demanda, tá? Os conteúdos on demand, como algumas pessoas falam, que você paga para ver ou para acessar. Os que não são sob demanda, para você acessar ele, você vai poder acessar integralmente. Os que são sob demanda, como os que acontecem em alguns sites aí, paywall, que você só consegue ver o título da matéria, as primeiras linhas do que está escrito ali, por exemplo, e o autor da matéria, essas você vai continuar usando também sem problema nenhum, porém você não vai mais poder burlar o paywall. Pelo menos não para monetizar em cima do paywall. Como é que a gente vai fazer então, Carlito? A gente vai poder utilizar ferramentas que não tenham, por exemplo, a matéria em paywall. Como a gente já faz aqui na plataforma, por exemplo, em alguns casos. Mas você disse, vou voltar, você disse que a gente vai poder continuar lendo os materiais. De onde é que você tirou isso? Eu tirei isso daqui, ó. Eu tirei isso da Lei de Direitos Autorais, tá? Lei de 1998, porque aqui no parágrafo 1º tá aqui, ó. Ficam abrangidos pelo caput, que é o caput. O caput é o corpo do artigo, tá? Ficam abrangidos pelo caput, pelo corpo, tudo que tá aqui nesse artigo tá aqui, ó. Ficam abrangidos pelo caput os conteúdos musical e audiovisual, sem prejuízo de outros conteúdos protegidos pela lei, né, 9.610 de 98, que é a Lei dos Direitos Autorais, tá? Parágrafo 2º e dos direitos conexos. Os titulares dos conteúdos protegidos mencionados no caput devem preferencialmente exercer seus direitos por meio de associação de gestão coletiva de direitos autorais. No caso das músicas, como eu citei, a EBC é um exemplo, que é associada à ECAD, que é quem capta os recursos e repassa para os artistas, tá? Que negociarão com os provedores os valores a serem praticados, o modelo e prazos de remuneração nos termos da regulamentação, observado o que está escrito ali no parágrafo 15 do artigo 98 da Lei 96, ou 9.610 de 1998, tá? Carlito, mas você tá dizendo aí, as pessoas estão dizendo que a gente não vai poder utilizar mais o material, e você falou lá que é possível sim acessar, porque lá na Lei de Direitos Autorais
Tá claro dizendo que alguns materiais, incluindo notícias em jornais, revistas, podem ser ditos. Não pode? Pode. Eu vou terminar só de ler o parágrafo 3º e 4º para a gente ir para lá. No processo de definição dos critérios e da forma de aferição da remuneração de que trata o caput, considera-se a totalidade das receitas, inclusive de publicidade, geradas em benefício dos provedores, inclusive os provedores e as aplicações ofertantes de conteúdo sob demanda em virtude de conteúdo consumido no Brasil ou em virtude de conteúdo produzido por cidadãos brasileiros. Parágrafo 4º. É vedada aos provedores, inclusive aos provedores de aplicações ofertadas de conteúdo sob demanda, frustrar ou reduzir por quaisquer meios a remuneração de direitos do autor e direitos conexos devidos no termo deste artigo. Então, a gente vai poder utilizar, por exemplo, como diz aqui, né, textos, vídeos, áudios ou imagens. Bom, as imagens, a gente precisa lembrar que algumas que a gente utiliza, elas precisam ser públicas, ou você precisa dar o crédito ao artista se for em alguma matéria. Por quê? Porque isso está aqui previsto na Lei de Direitos Autorais, né? Que a gente já citou aqui, é a Lei 9.610. Das limitações aos direitos autorais, ou seja, no artigo 46, diz o que é que não constitui ofensa aos direitos autorais, ou seja, o que não é proibido em relação a direitos autorais. O que é que eu posso fazer que eu não vou poder, que eu não vou necessariamente pagar por direito autoral? E aqui diz, ó, inciso 1º, a reprodução, letra A, na imprensa diária ou periódica de notícia ou artigo informativo, publicado em diários ou periódicos com a menção do nome do autor e assinados e da publicação de onde foram transcritos. Exemplo, pegar esse material aqui da UOL. Eu vou poder vir aqui falar em matéria da UOL, como eu já faço, na coluna da Thaís Oyama, ela publicou a matéria com o seguinte título: Defesa fez simulação do momento em que Bolsonaro postou vídeo. E aí, se eu fizer a leitura da matéria aqui, como é o caso dessa matéria pública, eu vou deixar o material disponível no comentário do vídeo ou na descrição, onde for, seguindo as recomendações estabelecidas aqui pela Lei de Direitos Autorais, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram transcritos. O UOL, Thaís Oyama, nome da matéria e link para acesso, certo? Letra B, em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. Letra C, retratos de forma ou outra forma de representação em imagem feita sob encomenda. Por exemplo, eu posso pagar um fotógrafo para utilizar a fotografia que ele tem lá. Eu tenho uma assinatura, por exemplo, de um banco de imagens chamado FreePic. Eu posso utilizar qualquer imagem do banco deles lá que eu não vou pagar nada, porque eu pago, além do que eu já pago, que é uma mensalidade. E aí a plataforma repassa lá da própria plataforma a monetização da imagem para quem publicou a imagem lá. Eu tenho a autorização de utilizar ela. Carlito, mas se eu utilizar, por exemplo, alguma imagem pública de algum site do governo, como é que faz? Eu vou ser punido? Como é que eu faço para identificar isso? E agora? Eu tô preocupado. Eu vou mostrar para vocês também tudo aqui, tá? Mas aqui para baixo fala sobre o seguinte aqui também, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Na letra D, perdão, inciso 3º. Olha o que diz aqui, ó. Na verdade, inciso 3º, né? Que é inciso 1º. Inciso 3º. A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagem de quaisquer obras para fins de estudo, crítica ou polêmica na medida justificada para fim de atingir, indicando-se o nome do autor e a obra de origem. Muitos colegas que estão reclamando por aí não entendem que é obrigatório que nós, quando utilizamos ou citamos conteúdos de terceiros, precisamos colocar a fonte, dar o nome do produtor, do material e deixar ali os méritos do conteúdo que ele fez, tá? Tem gente, por exemplo, que pega conteúdo da TV Câmara, da TV Senado, da TV Justiça e sai replicando e não segue, por exemplo, isso aqui, ó. Olha que interessante, eu vou finalizar já o vídeo, ficou gigante, mas é por isso a gente precisa explicar pra vocês direitinho, tá? Isso aqui, pra quem não sabe, ó, é um manual, tá? É um manual da TV Câmara de como você pode utilizar, por exemplo, a logomarca da TV Câmara, de como você pode utilizar, por exemplo, deixa eu só subir um pouquinho mais aqui pra vocês, e como você vai poder utilizar, deixa eu subir aqui um pouquinho, e como você vai poder utilizar aqui na internet,
os materiais que você vai reproduzir, o uso da marca da TV Câmara dos Deputados em sítios, páginas, correios eletrônicos e perfis, contas e demais domínios na internet atenderá às regras definidas no manual de internet da Câmara dos Deputados. Quem aqui já viu, por exemplo, o vídeo meu onde eu falo assim, gente, deixa eu tirar aqui a minha imagem aqui da tela para vocês verem. Esse material é da TV Câmara, esse material é da TV Senado. O link vai estar na descrição do comentário depois que acabar o vídeo. Porque o material é deles. O uso é público do que for disponibilizado na TV Câmara, na TV Senado. Porém, eu preciso sinalizar, tá? Eu preciso sinalizar que eles, dentro do que o manual deles recomenda, eu preciso sinalizar aonde está a logomarca. Eu não posso adulterar a logomarca, eu tenho que seguir os padrões que eles recomendam lá, por exemplo. Tem um monte de gente que não entende isso porque nunca se deu o trabalho de estudar sobre isso. Eu faço isso aqui de forma profissional, entendendo que eu preciso dominar tudo da minha área, que é a produção de conteúdo para a internet. Aí quando você vem aqui, por exemplo, no site da própria Câmara, se eu quiser, por exemplo, vamos em comunicação, se eu quiser utilizar, por exemplo, imagem, banco de imagens. Eu posso utilizar essa imagem aqui se eu quiser no meu canal? Posso. Eu vou pagar alguma coisa? Não, mas eu preciso seguir os critérios recomendados pelo manual. O que é que eu tenho de colocar lá? O nome do autor da foto, Pablo Valadares, Câmara dos Deputados, como está aqui. A descrição da foto, homenagem aos 20 anos do projeto Politeia, coordenador acadêmico do projeto Politeia, Naline Pimental. E botar aqui se eu quero baixar a imagem grande ou pequena, né? E aqui ele explica, ó, esta imagem é protegida pela Lei de Direitos Autorais, que olha só, é esta lei que a gente citou aqui, tá vendo? Aqui, ó, Lei de Direitos Autorais, e pode ser livremente usada desde que seja dado crédito. Se eu pegar essa fotografia e publicar, por exemplo, no site que eu quiser de alguma notícia, sem dar o crédito aqui à imagem, a fonte de onde eu tirei, sem trazer aqui a descrição, eu posso? Não, porque eu estou infringindo a Lei de Direitos Autorais. Eu preciso atribuir o crédito. Eu preciso atribuir o crédito, não é isso que fala aqui? Que, ó, eu preciso, tá aqui, ó, tá? Fazer menção, cadê da imagem? Eu preciso atribuir o crédito de quem é esse material aqui, ó. O nome do autor e a origem da obra. Eu preciso atribuir de quem é esse material. Só que muita gente não se atenta a isso, tá? E aí vamos aqui no parágrafo, no artigo 32, né? Faltam 2 artigos pra gente acabar, tá, gente? Não, Carlito, você leu lá o que tá dizendo no artigo 32, porque lá tá dizendo que os conteúdos jornalísticos terão de ser pagos. Eu li e vou explicar o que é que tá escrito aqui também, tá? Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores, produzidos em quaisquer formato que inclua texto, vídeo, áudio ou imagem, ensejarão remuneração às empresas jornalísticas na forma de regulamentação que disporá sobre os critérios, forma para aferição dos valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e a valorização de jornalismo profissional, nacional e regional. O que é que ele entende aqui como jornalismo profissional, por exemplo? Empresas ou perfis no YouTube, por exemplo, que produzam conteúdo há mais de 24 meses, em alguns, inclusive, aí, lugares eu até encontrei a analogia que poderia ser até 4 meses, que produzam conteúdo de forma profissional, né? Seguindo os critérios do jornalismo, que é aferir ali a notícia, seguir as regras éticas, consultar as fontes, colocar as fontes no material que você consultou e utilizou, tá? E aí no parágrafo 1º, a remuneração a que se refere o caput não onerará o usuário final, vocês que acessa e compartilha sem fins econômicos os conteúdos jornalísticos. Farão jus à remuneração prevista no caput, pessoa jurídica, aqui, ainda tem aqui inclusive, mesmo individual, no caso o MEI, constituída por pelo menos 24 meses que produza conteúdo jornalístico original. Eu, por exemplo, produzo aqui com frequência conteúdo jornalístico original, de forma regular, organizada, profissionalmente e que tem endereço físico e editor responsável no Brasil. A OH Produção de Vídeos, a OH Loja Virtual de Produção de Vídeo LTDA, é uma produtora de vídeo de materiais, inclusive também jornalísticos. Eu atuo dentro da legalidade, eu atuo dentro do que determina a legislação. Por que é que eu vou ficar preocupado? Por que é que eu vou ficar preocupado? Tá?
É livre a compactuação entre provedor e aplicação de empresa jornalística garantida a negociação coletiva pelas pessoas jurídicas previstas no parágrafo 2º, inclusive as que integrarem um mesmo grupo econômico junto aos provedores quanto aos valores a serem praticados, o modelo e prazo de remuneração a ser observado. Ou seja, vai ter uma regulamentação de como a gente pode utilizar, por exemplo, os conteúdos por demanda. Eu sou assinante da Folha de São Paulo, sou assinante do Globo, por exemplo, e eu posso trazer os materiais que estão lá públicos, como diz inclusive a lei de direito autoral que eu mostrei para vocês, mas tem materiais que eles têm que são sob demanda. E aí o que é que as pessoas fazem? Normalmente botam o bloqueador de paywall e mostram a notícia para vocês na íntegra. Isso burla a norma de direito autoral. Aí, porque ninguém nunca falou isso? Muita gente já fala isso há muito tempo, só que nem todo mundo presta atenção. Esse é o ponto. Então, o que é que vai acontecer a partir de agora? Eu acredito que estas plataformas, por exemplo, o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Veja e outros sites que você paga uma assinatura para ter acesso a alguns materiais. Eu acredito que eles vão alterar, por exemplo, as diretrizes que eles têm lá, as regulamentações que eles têm dentro das assinaturas dele, para que as pessoas que sejam assinantes possam reproduzir esse material em algum lugar, dando os créditos e atribuindo os créditos. Isso já acontece. Quem está fazendo divulgação para você de material com paywall monetizado, tá burlando a lei de direito autoral. E aí agora a gente vai entrar numa discussão se eu concordo ou discordo, porque eu discordo totalmente desse negócio de paywall. Mas a lei de direito autoral tá clara ali dizendo que eles têm direito, sim, sobre isso. Não é a PL que tá dizendo isso, é a lei de direito autoral lá. E pra encerrar, tá? Que essa aqui pra mim é a pior de todas, tá? Vamos lá. Vamos ler aqui, né, o parágrafo 6º do artigo 33, que fala sobre a tal imunidade parlamentar estendida para as redes sociais, que o parlamentar vai poder publicar qualquer coisa. Mentira! Nenhum direito é absoluto. Existe uma teoria chamada teoria da limitação dos direitos fundamentais, que explicam que alguns direitos fundamentais que tem na Constituição não são absolutos. Vou dar um exemplo. Eu, por ser parlamentar, por exemplo, posso cometer um crime alegando que eu estou no exercício do meu mandato e que eu não posso ser preso por conta daquilo. Muitos de vocês que escutam alguns parlamentares falando assim: a Constituição no artigo 53 diz lá que eu tenho uma imunidade parlamentar, eu não posso ser preso por isso, não posso ser preso por aquilo, que eu não posso ser preso, que eu não... Toda hora você vê um parlamentar dizendo isso aí, né? Que a Constituição no artigo 53, que a Constituição no artigo 53. Eu já vou dar pra vocês uma dica aqui de cara, tá? Se algum parlamentar invocar para você o artigo 53, da Constituição para alegar que o crime que ele cometeu não pode ser punido porque ele tem imunidade parlamentar, ele sabe que ele cometeu um crime. Porque olha o que diz aqui o artigo 53 da Constituição, que é o que traz lá. Vamos ler primeiro, para não embolar aqui, vamos ler o que diz o artigo lá, né? Pra gente ir pro que diz a Constituição. A imunidade parlamentar material, na forma do artigo 53 da Constituição Federal, estenderá-se aos conteúdos publicados por agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Os indivíduos que têm mandatos políticos ou que ocupam funções políticas. Quando ele fala que eles terão a imunidade estendida para a plataforma, isso já acontece. Quando a gente vê, por exemplo, os vídeos dos debates que tem na Câmara Federal, no Senado Federal, nas comissões, as transmissões são feitas pela internet. Ele já tem a imunidade estendida ali. E o que é que seria essa imunidade estendida? Seria a manutenção da imunidade parlamentar, como estabelece o artigo 53 da Constituição, para debates relacionados à política e à função do agente político, dentro do que determina a legislação. E aí muita gente vai usar um negócio que eu vou mostrar ali para vocês já de forma distorcida. Estende-se aos conteúdos publicados por agentes em plataformas mantidas pelos provedores de redes sociais e mensageria privada. E aí vamos aqui agora para o que diz o artigo 53, porque isso aqui é distorcido por muitos parlamentares que são senadores e deputados, tá? Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
Carlito, a lei diz aí que é quaisquer. Então quer dizer que se ele dizer que ele quer que mate todos os viados do mundo, mate todos os pretos do mundo, mate todos os nordestinos do mundo, ele vai ficar impune? Não, porque ele cometeu o crime de homofobia, crime de racismo e crime de xenofobia. Ah, mas lá diz que ele tem imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, assim como qualquer outro direito na Constituição e no Estado Democrático de Direito, não é absoluto. Eu não posso cometer um crime porque eu tenho o direito de expor o meu pensamento, né, expressar a minha opinião, alegando que eu cometi o crime porque eu tenho o direito de cometer aquele crime. Eu dei 3 exemplos agora, que um parlamentar cometeria um crime de homofobia, racismo e xenofobia. E ele pode ser punido? Pode. Ah, mas não vai acontecer. Bom, Daniel Silveira tá preso por causa disso. O crime que o Daniel Silveira cometeu contra o Estado brasileiro foi cometido on ou offline? Foi cometido na internet. Alcançou ele a punição? Alcançou, porque nenhum direito é absoluto. E como o próprio STF entendeu e divulgou em mais de uma oportunidade, o próprio Nicolas Ferreira tá com um brioquinho na mão, porque tá com medo de ser punido pelo que ele fez no dia 8 de março. O delegado Francisquini lá do Paraná perdeu o mandato porque disseminou informação falsa nas redes. Ah, mas eu podia falar aquilo por causa disso? Não pode. Não é assim. E é como eu disse, se o parlamentar invocar o artigo 53, ele sabe que ele cometeu crime. E quem já leu o Código de Ética da Câmara e do Senado, o regimento interno da Câmara e do Senado, lá tá claro também que os deputados e senadores poderão perder o mandato se ultrapassar os limites constitucionais estabelecidos na Constituição. Ah, Carlito, mas lá diz que eles são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma pauta que quer descriminalizar, por exemplo, a maconha, né, a cannabis. E aí os parlamentares, no exercício do mandato, podem debater tecnicamente sobre estes pontos. Sejam eles a favor ou sejam eles contra. Isso será interpretado como apologia à droga dentro do Congresso Nacional? Não, porque eles estão dentro do exercício do mandato parlamentar, discutindo uma pauta como agente político e não cometendo crime. Outro exemplo, uma bancada defende a legalização do aborto e a outra bancada é contra. No Brasil, o aborto é legal em alguns casos, em outros casos não. Então, se um parlamentar for defender a legalização do aborto, ele vai ser condenado, vai ser preso porque ele vai estar sendo acusado de fazer apologia ao crime de aborto, como algumas pessoas querem falar? Não, porque é uma discussão política. Agora, se um deputado subir na tribuna da Câmara dos Deputados, colocar uma peruca e falar assim, a partir de hoje eu me sinto uma mulher, podem me chamar de deputada Nicole, porque eu vou no banheiro das mulheres, porque tem muitos homens que estão entrando em banheiro das mulheres se passando por mulheres, que não são mulheres, são homens, que nasceram homens. Isso é uma discussão política? Não, isso é um ataque transfóbico, que desde 2019 é entendido como crime de racismo, e inclusive, como estabelece aqui o parágrafo 1º, é um dos poucos, na verdade o parágrafo 2º, é um dos poucos artigos, inclusive, que dá prisão em flagrante para figuras como Nicolas Ferreira, o que está escrito aqui, ó. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. O crime de racismo é inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. O Daniel Silveira, quando foi preso, por exemplo, que o Xandão mandou ele para a cadeia, depois que ele foi preso, os autos foram remetidos lá para o Congresso Nacional e os deputados decidiram manter ele preso. Os deputados, pela maioria, decidiram manter o Daniel Silveira preso, isso é público. Então, gente, eu não quero criar treta com ninguém, eu não quero criar polêmica com ninguém, eu quero só tentar explicar pra vocês que a gente tem que ter responsabilidade no que faz. A gente passou 4 anos de inferno com o Bolsonaro. Eu tô aqui no YouTube desde 2015. Quando falar em defesa do impeachment da Dilma, era crime praticamente, você era atacado, você era xingado, e eu estava aqui desde... Pode pesquisar aí o meu vídeo, ó. Novembro de 2015, tem vídeo nesse canal aqui, eu defendendo a Dilma Rousseff. Em 2016 eu já denunciava o que eram chamados ali já de bolsomínios e a Jovem Pan, em 2016. Foi inclusive nessa época que eu conheci o Clayson. Então assim, alguns colegas estão divulgando porque não entendem a lei, porque não são da área ou não quiseram ouvir alguém que é da área.
Outros, estranhamente, nem leram a lei e saíram replicando basicamente o material, sem ler, tá? E eu tenho uma leve impressão que este site e canal que eu citei lá no começo possa estar supostamente envolvido em algum lobby. Porque para mim não faz sentido nenhum. Justamente este canal, que é o canal que tem o maior número de membros no Brasil, segundo a plataforma, na última reunião que eu participei com eles, que é um canal de esquerda, do nada agora divulga informações que não existem. Ah, Carlito, mas tem site aí dizendo, por exemplo, como esse site aqui, Notícias da TV, né? Que é até um site que eu trago algumas informações, às vezes, de bastidores da TV, dizendo que na PL lá, não tinha na pressa de divulgar o que seria, na pressa de passar a boiada, corremos risco de assegurar, por exemplo, a criação de imunidade parlamentar nas redes sociais. Não tem criação da imunidade parlamentar nas redes sociais, seu jovem pouco inteligente. Porque a imunidade parlamentar está prevista na Constituição. A Carta Magna é a nossa lei máxima. Você não pode criar uma lei nova para colocar em cima da Constituição, que aquela lei que você criou, ela tem mais poderes que a Constituição. O que aconteceu é só se estendeu aquilo que já acontecia, porque os parlamentares transmitem nas redes sociais o conteúdo dele. Sabe uma coisa que não foi discutida, que eu acho que deveria ter sido discutida? Os parlamentares não poderem monetizar conteúdos relacionados à sua atividade parlamentar. Para mim, isso deveria ser enxergado, como eu acredito, que inclusive é o que a lei determina, como crime de improbidade administrativa. Isso deveria estar aqui. Por que que os parlamentares que recebem salário para atuar como parlamentares podem monetizar canais no YouTube? A Joyce Hasselmann, por exemplo, numa pesquisa que foi feita alguns anos atrás, quando ela era deputada, não aceitou divulgar quanto é que ela recebia na plataforma. O Gabriel Monteiro, a gente sabe que até antes do bloqueio que o YouTube fez da monetização dele, ele chegava a tirar 300 mil reais por mês só do YouTube, disseminando informação falsa. Usava o mandato de vereador para poder fazer fiscalizações em hospitais, aí fazia filmagem do hospital na hora ali que o saguão tava cheio de gente para atender, aí depois voltava na madrugada, na hora que o médico tava descansando, que o saguão tava vazio, filmava o médico dizendo que tava dormindo, depois ia lá e fazia edição e juntava tudo. Inclusive, os caras que trabalhavam com ele confessaram isso. Ou ia para alguns lugares em diligência, já que ele tinha ali a equipe toda, né? Assessor, isso, aquilo. Aí botava o pessoal para trabalhar e produzir material para ele ganhar dinheiro em cima. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi aprovada uma lei onde os servidores de lá, eu não sei se só são da Câmara ou são todos servidores públicos, não podem monetizar conteúdo nas plataformas. Eu até acho que poderia ter a possibilidade de uma monetização se o conteúdo não for relacionado à sua atividade. Por exemplo, eu sou deputado federal e eu tenho um canal de games, beleza. Eu sou deputado federal e tenho um canal de tutorial de programas, beleza. Eu sou deputado federal, senador, e tenho um canal de dicas sobre matemática. Eu sou um deputado federal e tenho um canal que eu dou aulas de história, beleza. Agora, eu sou um deputado federal e fico gravando vídeo sobre a minha rotina na política, inclusive disseminando informação falsa e monetizando em cima disso. Não, gente, porque ele já tem a estrutura lá que é paga para ele poder, ele tem assessor. Inclusive, em 2020 foi alterada na lei, por exemplo, que nas verbas de gabinete não poderiam mais ser utilizados valores de reposição de produção de materiais videográficos, que até isso eles faziam. Produziam vídeo, contratavam equipe, depois pedia reembolso através ali na verba de gabinete, se não era a verba de gabinete, exatamente, para poder fazer esses trabalhos aí videográficos e publicar nas redes sociais. Então, isso eu acho que a gente poderia ter discutido, por exemplo, tá? E aqui, que eles falam que a PL, por exemplo, tá levando lá esses materiais para que os perfis dos políticos possam espalhar mentiras. Não tem nada disso aqui, ó. Ou seja, a PL daria uma espécie de carta branca para nossos políticos publicarem o que bem entenderem, sem correrem o risco de terem seus perfis suspensos justamente por publicarem, por exemplo, fake news. Por que o perfil do Nicolas Ferreira, da Carla Zambelli, ficou fora do ano passado? Antes mesmo da PL. Porque já era ilegal isso. Existiu uma resolução do TSE, que inclusive mudou entre o primeiro e o segundo turno da eleição do ano passado, porque os bolsonaristas adequaram as políticas de disseminação de ataque nas redes sociais, e se tirou, por exemplo, vários perfis das redes sociais no ano passado. Tá? O outro trecho aqui que eles falam também, só pra gente finalizar aqui também, tá?
do que eles falam aqui sobre a questão de que... Ah, tá aqui, ó. A questão é que o projeto nem mesmo se dá o trabalho de definir o que seria jornalismo e quais seriam os critérios utilizados para determinar quem recebe e quanto recebe. Mais que isso, o efeito da lei pode ser exatamente o oposto da intenção. Bom, aqui ele fala o que é considerado, por exemplo, um produtor de material, ser um jornalista profissional. Tá aqui, ó. Parágrafo 2º. Farão jus à remuneração prevista no caput, pessoa jurídica, mesmo individual, constituída há pelo menos 24 anos, ou 24 meses, perdão, que produza conteúdo jornalístico original. O que é produção de conteúdo jornalístico? Pode ser conteúdo noticioso, de entretenimento. Vocês estudaram na universidade pra quê, jovem? Organizada profissionalmente, que mantém endereço físico e editor responsável no Brasil, tá? E aqui também ele estabelece, né, que são também vídeos, por exemplo, áudios, imagens, certo? Porque existe repórter fotográfico, repórter cinematográfico, colunista, redator, tá? Articulista, né, que é os caras que fazem os artigos. Então tá aqui, gente, tá? Desculpa aí esse quase documentário, né, mas eu precisava trazer pra vocês ponto a ponto. O vídeo ficou gigantesco, mais de 1 hora, mas não dava pra trazer pra vocês desinformação como tá acontecendo por aí, tá? Eu já tô preparado pra depois que acabar esse vídeo dizer aí que eu recebi dinheiro, que não sei o que. Bom, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, que só por discordar do ponto de vista de alguns colegas, eu fui desconvidado de uma reunião que aconteceria com alguém ligado a um partido de esquerda e alguém supostamente ligado ao governo, tá? E não é porque eu meramente discordava da opinião de alguns. Eu falei, eu discordo, mas respeito. Mas eu acho que a gente deveria pegar esses outros pontos. E me excluíram da reunião. E aí depois eu acabei me excluindo do grupo porque eu aceito qualquer coisa. Agora, grosseria eu tô de saco cheio, tá? De saco cheio. E eu vou ser agora até arrogante no que eu vou falar, mas se tem gente, por exemplo, que tá aqui ganhando muito dinheiro na internet e que não tá preocupado em se informar, porque acha que vocês são um bando de trouxas que vão ouvir tudo que a gente fala e acredita, é problema deles, tá? Eu me formei em História em 2014, quando meu canal começou a crescer lá em 2018 e 2019, em abril de 2019 eu falei, eu não tenho mais capacidade para adentrar tantos temas dentro da política, porque eu sou historiador. Eu fui fazer especialização em ciência política. A partir dali eu comecei a tocar sobre alguns assuntos relacionados ao direito. Aí eu falei, eu não tenho capacidade sozinho de desenvolver esse material sobre direito, porque eu ficava consultando o tempo todo o Tássio Denker, o Ded Consense, o Bruno, que era nosso advogado aqui também, o Bruno Silvestre, o Dr. Romário. Então eu não queria ficar incomodando todas as pessoas. Eu fui em agosto de 2019, comecei a fazer direito. Parei durante o período da pandemia, voltei ano passado, e por causa das viagens para São Paulo, campanha, isso, aquilo, saí, voltei tem 3 meses. Então se nem todo mundo enxerga isso aqui com a seriedade que eu enxergo, é problema de quem tá do lado de lá. Sabe por quê? Eu já fiquei aqui durante 4 anos praticamente sem ganhar nada e produzindo conteúdo aqui, porque isso aqui pra mim não é meramente uma fonte de renda, como pra algumas pessoas é só não, tá? Isso aqui pra mim é uma contribuição no processo de formação política de vocês. Porque eu sei a transformação que o entendimento político pode fazer na vida das pessoas. Veja o meu próprio canal, tá aqui, ó, mais de 3 mil vídeos. Veja aí, do primeiro vídeo até hoje. O que é que mudou de lá pra cá? Sabe o que é que mudou? A minha capacidade de entender as coisas e de explanar pra vocês de forma mais clara. Porque eu fui estudar. Eu não fui meramente pegar jornal pra ler e compartilhar o que tá no jornal, não. Eu não vi, por exemplo, um vídeo lá do General G. Dias e falei, é o traidor aí, tem de trair, tem de demitir. Eu fui fazer análise, eu passei o domingo passado inteiro assistindo o vídeo aqui na minha casa das imagens de segurança pra poder apontar já naquele momento algumas coisas que depois muita gente foi mudar. No mesmo dia que a CNN Brasil divulgou o material, o nosso canal aqui e a Fila Democrata foram os primeiros a questionar as imagens alteradas em cronologia e mostrando outros pontos de vista em outros lugares, fazendo uma associação com o que a própria CNN tinha divulgado, tá? O meu canal tem 400 e poucos mil seguidores, sei lá, 448 mil seguidores, eu poderia ter 1 milhão, como tem alguns caras aí que tem, eu poderia ter 600 mil, 700 mil. Eu sei o segredo para conseguir isso. A grande pergunta e a resposta que eu dou para você é o seguinte, eu será disposto a enganar vocês com títulos mentirosos, materiais ruins, apenas para que vocês me seguissem? Não. Eu não tô direcionando isso para ninguém especificamente. Eu tô falando nesse momento exclusivamente de mim, tá? E eu hoje simplesmente enchi o saco de tentar apontar
a direção para algumas pessoas que eu considerava amigo e sempre ouvi grosseria. Então, dane-se, tá? Eu acho que chegou realmente o momento de separar quem faz um trabalho sério, que pesquisa, que se dedica, que estuda, e quem gosta do que alguns linguistas chamam de sequacidade, de ir com a corrente, tá? Lembrem vocês que quando a doutora Lúcia Abrantes morreu, toda a imprensa de esquerda dizia que ela era bolsonarista. Eu fui o único que disse que não era, porque eu fiz a pesquisa. Quando todo mundo estava dizendo que o G. Dias era um infiltrado, ou que tem de ver o G. Dias, que tem de ver não sei o quê, eu acredito que só o Rovai também estava falando que não acreditava nisso, porque tinha alguma coisa errada. E a gente fez análise das imagens aqui e mostrou pra vocês, tá? Aqui, o dia que dá pra fazer 3 vídeos, sai 3 vídeos. O dia que dá pra fazer um vídeo, sai um vídeo. O dia que não dá pra fazer nenhum vídeo, não faz nenhum vídeo. Sabe por quê? Eu tenho de trazer conteúdo que agregue pra vocês. Eu não posso escrever ou falar qualquer bobagem, porque eu sei o título que vai chamar a atenção, como vocês vão querer ver o vídeo, porque o que importa pra mim é o dinheiro, a monetização. Não. Aqui nesse canal tem vídeo, por exemplo, que eu publiquei já sabendo que não ia ser monetizado, mas publiquei porque era importante pra vocês. Tá bom? E agora aqui, ó, na maior humildade de todo o mundo aqui, eu quero que quem discorda do que eu falei, bota aqui nos comentários, não a mera opinião. Quero que vocês apontem na PL, ou lá na lei, por exemplo, dos direitos autorais, ou na Constituição, o que é que tem nessa PL que é um jabuti, que é censura camuflada, que é o benefício pra Globo. Porque aquele site que eu mostrei, por exemplo, lá, o Notícias da TV, divulgou... Olha o título da matéria deles aqui, ó. Só pra eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos finalizar, tá? Depois de 1h30 de vídeo. Olha o título da matéria aqui, ó. Globo, lei das fake news pode dar mais de 230 milhões por ano para a Globo. Aí você pergunta pra eles. Aonde é que tá aqui? Aonde é que tá? Aqui, ó. Eles estão respeitando aqui, ó. Reprodução TV Globo. William Bonner, no Jornal Nacional, na última segunda-feira, 4, Globo se beneficia com o novo PL. Aí você pergunta, Carlinhos, de onde é que eles tiraram isso? Eles tiraram isso da Austrália, porque lá na Austrália e na França, alguns grupos chegaram a arrecadar anualmente 230 milhões de reais com o Google e Facebook, como é o caso da News Corp de Murdoch. A News Corp é de Rupert Murdoch. Quem é Rupert Murdoch? Vocês sabem? Não? O dono da Fox News. O cara que disseminava um monte de informação falsa nas redes sociais e que acabava se beneficiando porque a extrema-direita se beneficia da desinformação. Então muita gente pagava para ter acesso à informação para poder disseminar cada vez mais informação falsa nas redes. Porque quem se beneficia com a desinformação é a extrema-direita. Tá bom? Eu poderia até mostrar aqui as reuniões que o Nicolas Ferreira fez, outras coisas que algumas pessoas fizeram, mas eu não vou divulgar. Sabe por que eu não vou divulgar? Porque o Pedro Zambaranga fez isso lá no canal da Folha Democrata mais cedo. Vocês estão acompanhando isso aí em outros lugares. Eu tô aqui focando na lei, na PL. Se tiver qualquer outra coisa relacionada a esses temas que eu trouxe aqui pra vocês e que eles disserem que é mentira, a lei tá aí. Vocês podem consultar. Eu não tô trazendo pra vocês a minha opinião. Eu mostrei o que tá escrito na lei e pra vocês poderem interpretar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Essa frase do Patativa do Assaré nunca fez tanto sentido pro meu canal. Até nosso próximo vídeo, gente. Tchau.